Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos à disciplina. Sou o professor especialista Carlos Eduardo Fulani, mestre pela PUC São Paulo e doutor pela Universidade de São Paulo, USP, Lago São Francisco. E sou responsável pela disciplina de tutela jurídicas e bens de pessoas. Na aula de hoje, veremos a importância e a correlação entre o direito civil e o direito constitucional. Essa importância se dá na condição de ambos serem os pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro, cada um com suas especificidades e objetivos. O direito civil é o ramo do direito que regula as relações privadas entre os indivíduos, abrangendo os temas como família, propriedade, contratos, responsabilidade civil, entre outros, que parte das relações individuais e das suas manifestações de vontades. Ele é fundamentado no Código Civil Brasileiro, que é uma compilação de normas que orientam a conduta dos cidadãos e suas relações interpessoais e patrimoniais. Por outro lado, o direito constitucional é o ramo que estuda e interpreta as normas constitucionais, sendo responsável por garantir e promover os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. A Constituição Federal Brasileira é a norma suprema de um país. É todas, ou o conjunto de todas as outras leis infraconstitucionais e atos normativos que devem estar sempre em conformidade com a Constituição Federal. Nos últimos anos, a partir da Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, observou-se um fenômeno chamado de constitucionalização, essencialmente de vários ramos do direito, mas, aqui no caso em tela, o direito civil, assunto este que estamos tratando. Isso significa que os princípios e valores consagrados na Constituição passaram a influenciar diretamente a interpretação e aplicação das normas civis, estabelecendo um diálogo entre esses dois ramos do direito, o direito constitucional e o direito civil. Esse movimento reforça a ideia de que a Constituição Federal Brasileira não é apenas uma norma de organização política, administrativa, contendo todos os espaços, obviamente, jurídicos, pertencentes ao Estado brasileiro soberano e que emana e regula as outras normas. Muito pelo contrário, ela também é um instrumento de realização da justiça e proteção aos direitos fundamentais das mais diversas relações jurídicas, dentre elas a do direito civil, da qual nós vamos iniciar os nossos estudos. Em resumo, enquanto o direito civil foca nas relações privadas, da livre manifestação de vontade entre as partes, o direito constitucional concentra-se na estrutura e nos princípios fundamentais do Estado e da sociedade. Ambos, contudo, estão intrinsecamente ligados na promoção da justiça e na garantia dos direitos dos cidadãos. A partir de agora, vamos então dar início a essa evolução, a essa constitucionalização, da qual nós chamamos para vocês. Observamos então, aqui no nosso primeiro slide, um momento chamado de evolução da constitucionalização brasileira. E nós percebemos que possuímos um contexto histórico, um paradoxo, uma mudança dessas perspectivas. Como isto se deu, como isto ocorre e como isto vem se desenvolvendo e vem compilando numa nova interpretação, não só o direito civil como aos demais ramos do direito, mas no caso em tela trataremos aqui especificamente do direito civil, vamos começar a observar. Tratamos aqui o seguinte ponto no contexto histórico, da qual irei complementá-los. O direito civil, como ramo do direito, focado no indivíduo, resistiu às mudanças sociais, políticas, econômicas por mais de 2 milênios. Vamos então retomar alguns aspectos dessa evolução histórica. O direito civil nasce do interesse privado entre indivíduos, ou seja, eu como indivíduo particular e um outro indivíduo como particular. Você, no caso, aluno aí. Percebam, os nossos interesses também devem ser levados em conta. As nossas manifestações de vontade, as nossas decisões,
as nossas questões quanto não só o direito patrimonial, o direito de família, o direito de escolha, o direito de promovermos uma relação contratual, devem ser todos observados perante a lei. Então, essas relações que começaram e deram início a serem tratadas, permeou durante bons períodos históricos, no caso, a gente analisando aqui mais de 2 milênios, porque foram recentes, mas o Estado, em tese, não chancelava, ou melhor dizendo, deixava apenas a observação, a regulação da manifestação de vontade entre as partes, mas não necessariamente promovia uma intervenção direta. Quando nós pegamos essa porção histórica, ou essa parte histórica do direito, da história, observamos que essas relações dependiam também de uma chancela agora do Estado para que se fundamentasse uma eventual colisão de conflitos desses interesses de manifestação de vontade. Como assim, professor? Você poderia me perguntar. Olha, um eventual contrato de compra e venda numa relação na qual uma das partes se sentisse prejudicada. Como então nós definiríamos? Se não houvesse um acordo entre essa relação de indivíduos. Então, toda essa condição, o Estado começou a observar, quando eu digo o Estado, eu digo o direito público, o direito emanado de uma regra soberana que pudesse falar e observar, olha, isso pode ser decidido dessa forma. Então, essas relações privadas que até então era decidida, que até então eram realizadas e que não tinham eventuais acordos firmados quando de um eventual conflito começaram a ser questionadas. E olha que interessante, quando nós analisamos o paradoxo, dando a sequência ao contexto histórico como um todo, a percepção de que o direito civil parece imune às mudanças, mantendo suas regras e princípios independentes da Constituição política adotada, ou seja, é a fala da qual nós estamos proferindo a vocês. Se num eventual conflito entre esses interesses de vontade, o Estado deveria, de alguma forma, estar ali intervindo ou, quando sendo chamado por uma dessas partes, para que a colisão desses interesses não mais ocorresse e que fosse pactuado, por assim firmado também entre as partes, uma decisão da qual nenhuma delas estaria de forma onerosa nas relações desses interesses e manifestações de vontades. Então, essas mudanças de perspectiva, essa necessidade da evolução do próprio direito civil, deu-se muito claramente. E aí, percebemos que essas mudanças, ali no terceiro ponto da evolução da constitucionalização, percebe-se que esses estudos recentes desmistificam a visão estática do direito civil, estabelece um diálogo entre o direito privado e o direito público, porque aqui estamos claramente tratando das relações entre a prevalência dos interesses individuais, das partes dali que tratam e relacionam-se na pura manifestação de vontade, e também sobre agora a definitiva chancela do Estado, da qual até então não observava-se. É muito interessante quando percebemos na sequência dessa evolução, desse paradoxo, a nova abordagem dessa interpretação constitucional. E observem aqui nesse presente slide o objetivo atual, a nova interpretação e as consequências dessa nova interpretação. E a gente começa a perceber que houve, então, a exploração, a integração do direito civil na Constituição e a validade jurídica de suas bases a partir dela. Houve também, nessa nova interpretação, tá? A luz da Constituição, a relação contrária ao antigo costume de interpretar e promover, a partir dali, a condição da qual a Constituição determinava, e as consequências, da qual nós vamos também enumerar aqui, da qual está emanada para nós, as necessidades da humanidade etimologicamente e o reconhecimento dos princípios constitucionais e interpretação do Código Civil. Observe o seguinte, que todos esses apontamentos do objetivo atual, da nova interpretação e dessa consequência positiva dada à luz da Constituição é exatamente a chancela da qual o Estado, respeitando os interesses dos indivíduos ali, realizado pela sua manifestação de vontades, tenham, num eventual conflito, numa eventual decisão, a chancela positiva para que não venha causar em nenhuma dessas manifestações de vontade ou interesse particular entre as partes nenhum malefício, nenhuma onerosidade. A importância tamanha dessa relação jurídica posta, ela é tão grandiosa
curiosa, porque nós percebemos que a história nos mostra quando o mais forte prevalece sobre o mais fraco, a total onerosidade na relação do direito posta, ela vai ser ocasionada. O que, quando o Estado, de forma não interventora, mas chamado para colidir com esse conflito de interesses, vem buscar e tentar, de forma clara, de forma objetiva, de forma isonômica, ou seja, promovendo a igualdade, praticar que esses interesses ali postos não venham a causar nenhum prejuízo a nenhuma das partes envolvidas na concepção da manifestação de vontade própria de cada um dos seus interesses individuais. Isso, senhores, nós precisamos dar essa função histórica, dar essa condição da publicização, da constitucionalização. E como é que a gente percebe isso? Percebemos isso diante da clara construção da própria concepção do direito civil e do próprio Estado. Como assim, Carlinhos? Nós iniciamos com um processo histórico condicionado como um chamado um Estado social, na qual o Estado ele garantia todos os interesses dos indivíduos. Então ele chancelava, ele determinava quais eram e quais não eram os direitos devidos de cada um dos cidadãos. Percebam, com a evolução, com o crescente processo de relação da individualização surgido principalmente na Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com a ascensão da burguesia, ocorreu o processo de prevalência desses interesses particulares em relação a esse Estado do qual bancava e determinava todos os direitos. Ou, professor, mas esse não seria o Estado absolutista? Sim, mas era um Estado do qual mantinha a regra social ali adequada. Então, colide com o surgimento desse Estado liberal, que é a manifestação desses interesses, desses particulares. Por isso a concepção da publicização, que a gente vai analisar aqui rapidamente. Nesses interesses surgidos, nesses interesses provenientes das relações sociais postas, houve, então, algumas relações jurídicas que começaram a se tornar, infelizmente, mais exploratórias ainda do que a própria relação do Estado que impunha sobre o indivíduo como um todo. E olha que interessante. E olha como a evolução histórica nos mostra a necessidade de uma coesão entre as relações sociais e as relações particulares. Ambos se questionavam quando, posteriormente, o Estado social começou a afastar das relações, das manifestações de vontade, os interesses particulares. Esses interesses particulares começaram, aí sim, a se tornarem ainda mais rigorosos. E os cidadãos, que se sentiam tão pressionados quanto no momento anterior, começaram, de uma certa forma, a reivindicar esses direitos. E nesta reivindicação, deu-se então a relação de coesão entre essas partes, nas quais houve a necessidade de chamar o Estado novamente para tentar, de uma forma isonômica, de uma forma equilibrada, tentar dirimir os pontos de eventuais conflitos entre esses indivíduos. Mas como se deu isso? Com a própria intervenção do estatal no âmbito legislativo, com a própria tutela jurídica das normas postas aos mais fracos, da criação dos ramos autônomos nas relações individuais e, essencialmente, na natureza originária da relação jurídica privada. Isto pautado no quê? Na intervenção da qual o Estado se viu na necessidade, não de intervir diretamente, porque foi chamado. E o processo, então, das normas soberanas constitucionais iniciaram-se no como? Fundamentando a validade das relações por ali estabelecidas entre os interesses das partes e entre a manutenção das relações, não buscando mais o conflito, e sim a necessidade de uma pactuação consensual das relações conflituosas entre as partes. Esses temas sociais constitucionais, essas formas de intervenções do Estado nos interesses nos setores privados foram determinantes. Por quê? Porque claramente essas normas, de uma forma direta, de uma forma muito efetiva nas relações individuais dos mais fortes contra os mais fracos, do Estado, que havia se afastado,
começaram a ficar inerentes a relações sociais postas à época. Então, todo esse processo histórico, toda essa evolução constitucional, toda essa relação social se deu exatamente com a positivação, com a norma posta do direito civil, do direito constitucional e dos demais ramos do direito como um todo. Percebam vocês que no começo da aula, na minha fala introdutória, eu já havia ali referido a vocês, olha, não foi apenas ao direito civil, como no caso em tela, trabalhamos a concepção da tutela jurídica de pessoas e bens, dos interesses privados dos indivíduos, do domicílio da pessoa, das relações jurídicas que vamos não só aqui dar o início dos estudos, mas aprofundar nesses estudos, começamos então a perceber todo esse processo histórico de evolução da qual se observa as relações que começam a se tornar de forma mais harmônicas. E aí concebemos então essa nova interpretação da qual as relações constitucionais e as relações civis começam de uma forma isonômica a prevalecer. Tanto, senhores, olha que interessante, volto a frisar, o constitucionalismo, a codificação, surgem com o advento de um Estado liberal e da afirmação de um individualismo jurídico. Percebam muito claramente esta minha relação e este apontamento do qual venho frisar vocês. Embora já oferido, vem-se, obviamente, da forte colocação da manifestação de interesse privado perante a outros indivíduos, na qual o Estado, naquele determinado momento, se afastou. E a Constituição veio para quê? Ela era, na verdade, a relação do Estado para garantir a autonomia desse indivíduo em relação a outros indivíduos. Então, clama os indivíduos, durante toda essa evolução histórica, as eventuais necessidades da aplicação da norma jurídica, seja ela do direito privado, seja ela do direito público, mas que pudessem, de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma isonômica, promover realmente o equilíbrio das relações sociais ali aplicadas, em regra, da própria manifestação de vontade. Então, essa correlação, essa estruturação e toda essa pujança na necessidade de prevalência de uma forma isonômica se deram com o interesse, não só agora do indivíduo, mas também do Estado, em promover essa isonomia. Por isso, obviamente, ainda tratamos desses pontos fundamentais como processo de construção do direito civil e do direito constitucional como um todo. Esses impactos trazidos pela própria relação do processo de codificação do constitucionalismo civil se deram claramente na necessidade de aplicar todas essas relações para que não houvesse uma desigualdade, um desnível social, não houvesse, na verdade, uma forma exploratória de uma determinada sociedade sobre os interesses de outros. Aponto aqui para vocês que, nas primeiras ainda formações do processo de intervenção do Estado, o Estado tinha como relações o mínimo a ser regulamentado, mas algumas perspectivas, alguns tratados, algumas relações e pactuações das quais eram e ocorriam durante o processo histórico de formação desse direito civil, que provém da nossa formação do direito romano-germânico, traz as relações que resultaram numa solidificação. Por isso, até aponto aqui de forma para vocês, isso resultou no darwinismo jurídico, no aprimoramento, para que não houvesse essa predominância dos mais fortes economicamente sobre os mais fracos. Sobreviveriam apenas os mais fortes. Se isso ocorresse, olha o tamanho da desigualdade da qual nós teríamos. Então, a ordem constitucional ela veio exatamente para manter, para solidificar, para promover uma isonomia das sociedades que ali se formavam. Então, esta codificação liberal, do Estado liberal, tratava a concepção de ausência, não só economicamente, como civilmente, como administrativamente, dentre outros pontos, da exploração dos mais fracos. Então, houve a necessidade de um clamor do chamado Estado social retomar as relações a serem provenientes na construção do direito constitucional, na construção do direito civil como um todo. Hoje, claramente, à luz da nossa Constituição, temos uma isonomia, temos uma relação social posta, temos a proteção dos direitos e garantias mínimas aos cidadãos, às minorias, às estruturas das diversidades das quais se aplicam às sociedades como um todo.
Não é à toa também que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, é chamada de Constituição Cidadã, porque tratou toda esta evolução histórica, tratou todo esse processo de formação do direito como um todo, não só do direito civil, como do direito constitucional, como do direito administrativo, como do direito trabalhista, como do direito tributário, entre outros, as relações pontuais. Percebemos ainda que a nossa Constituição traz as garantias dos interesses privados à luz desses princípios basilares constitucionais. Vindo aqui, nesse presente slide para vocês, um apontamento-chave. O direito civil e o direito constitucional, apesar de suas origens distintas, agora estão unidos pela interpretação hermenêutica e pelos valores e princípios e normas consagrados na Constituição. Então, fazendo um breve apanhado do que nós apontamos e damos, obviamente, alguns outros pontos aqui para o direito civil, para darmos início ao nosso processo de aprendizagem, nós percebemos o seguinte, que a formação do direito constitucional e a formação do direito civil, de forma distinta, acabaram se colidindo por uma necessidade. Porque, embora o direito constitucional proveniente do Estado, mesmo das origens dos estados, que aqui não quero ficar mencionando, até para você não se confundir com as concepções históricas, da própria formação do direito como um todo, mas para você analisar que esse Estado garantista, que era de uma forma até rigorosa, estava, de certa forma, sendo questionado pelos próprios cidadãos que ali compunham aquela determinada sociedade. Então o Estado resolveu, de uma certa forma, dar esses direitos, ou os cidadãos, melhor dizendo, conquistaram esse direito de ter os seus direitos próprios individuais serem respeitados. Mas quando respeitados, as relações entre as partes pactuantes começou-se a demonstrar-se ainda mais exploratória do que a própria relação da qual o Estado mantinha quando da eventual prática das suas decisões em relação a esses cidadãos. Olha que interessante. Os próprios cidadãos clamam, então, Estado, volte, porque as relações aqui exploratórias estão ainda mais fortificadas, ainda mais onerosas. E aí o Estado se viu na necessidade de manter uma isonomia da qual até então não ocorria entre essas relações. E os processos constitucionais começaram a se formar, não só no Brasil, como em outros pontos também do hemisfério do globo, começaram a ocorrer esses apontamentos. Então, na Europa, na própria América anglo-saxônica, entre outros, das quais todo o nosso direito romano-germânico teve influência direta e indireta. Isso é tão importante, senhores, que houve, na verdade, uma evolução e uma construção desses direitos para que hoje pudessem ser de forma pactuados, de forma observados e de forma isonômicas a serem tratadas. E aí a gente começa a perceber que a própria condição do ponto a ser trabalhado com todos vocês, como tutela de pessoas e bens, também começam a ser trabalhados à luz de um ordenamento pátrio, à luz de um ordenamento constitucional, que não só vai prevalecer o direito dos indivíduos como forma geral. Vão ser observados, e isso que é interessante, mas vão ser observados à luz de uma norma soberana, da qual vai implicar, num eventual conflito, a solução deste. E isso que é o mais importante. Constrói-se aqui uma proteção, constrói-se aqui uma relação de valores que possam dirimir qualquer eventual conflito nos interesses das partes. Apenas a título de exemplo, um eventual inventário, quando um dos filhos pode renunciar a outro patrimônio de um dos herdeiros do decujus. Decujus é aquele indivíduo que vem, infelizmente, a falecer. Nesta situação, se um dos outros herdeiros, vamos supor que fossem 3 irmãos, questiona essa renúncia, como é que ficaria? O Estado está ali para dirimir eventual e qualquer conflito. Pode, então, um desses promover uma determinada renúncia dentro do quanto ou do quinhão necessário obviamente, ao seu direito. Isso é muito importante. Esta relação jurídica posta, ela é determinada não pela intervenção, mas olha lá, pela necessidade da qual o Estado se viu em manter uma regra soberana maior,
que respeite os direitos dos indivíduos, que é respeitado, por exemplo, o direito à renúncia, mas um eventual conflito e questionamento de um dos outros herdeiros, este também interesse do questionamento do interesse do herdeiro sobre o interesse do herdeiro que veio a renunciar, venham a ser prevalecidos e tratados de forma isonômica, dentro das regras estabelecidas, para que não haja nenhuma forma de conflito, nenhum dissabor entre as partes. O Estado ali não intervindo, sendo chamado para que ocorra de forma hermenêutica, que ocorra de forma valorativa os princípios consagrados pela Constituição, respeitados os princípios tratados pelo próprio direito civil como um todo. E aí a gente começa a perceber que esta construção, que essa necessidade se deu claramente em escala e se deu, sem sombra de dúvida, da construção, da interpretação, da evolução da norma como um todo. Aqui nesse slide, nós tratamos exatamente os pontos atribuídos para a construção de todo esse processo histórico, dessa construção do direito civil, da qual se realizou. A gente percebe que há uma norma soberana, os princípios constitucionais aplicáveis ao direito civil, respeitados esses princípios constitucionais aplicáveis às normas e princípios do próprio direito civil, à luz de uma interpretação doutrinária, à luz de uma interpretação extensiva, efetiva e aplicada da doutrina dos estudiosos e das circunstâncias jurídicas que são postas e tratadas e dirimidas entre esse direito constitucional e o direito civil, e cria-se, a partir daí, todo um movimento de decisões, de sentenças, de regulações sobre os casos envolvendo todo o processo de constitucionalização do direito civil. Percebam essa necessidade, que basicamente é o quê? É a relação posta da ordem jurídica condicionada a uma estrutura da qual se deu pela necessidade de manter-se de forma equilibrada, isonômica, os interesses dos indivíduos privados, particulares em si, sobre uma ordem do Estado, como parâmetro de isonomia desses interesses privados em si mesmo. Isso é o mais importante. Esta condição posta, essa condição condicionada e colocada, vem colidir exatamente com a efetiva aplicação da definição da constitucionalização do direito civil como um todo. O que nós percebemos? Que essa forma de constitucionalização, ela afetou toda a ramificação do direito civil. E aqui eu trato como alguns exemplos para vocês, além de algumas regras, definições que nós vamos ver em seguida, as áreas constitucionalizadas mais efetivas atualmente, mais trabalhadas doutrinariamente pelo próprio direito civil, como a área de família, como a área das sucessões, deu o exemplo agora da questão do inventário, dos herdeiros, na qual regulariza situações de forma entre os interesses privados de um indivíduo para com o outro, sobre a tutela, sobre a chancela do próprio Estado. A título de exemplo, a regulamentação do casamento, do divórcio, da filiação, da guarda dos filhos, entre outros, como acordo com princípios constitucionais de igualdade, da dignidade da pessoa humana, ponto esse que chama atenção para tratarmos especificamente, posteriormente, né, em outras aulas, como também os direitos às sucessões, herança, entre outros aspectos, as relações tratadas pela transmissão de bens após o falecimento, isso é muito importante, isso é um dos pontos de maiores conflitos entre interesses individuais, isso fica muito claro não só diante de um processo histórico, mas da prática do nosso dia a dia, principalmente no curso da qual nós estamos realizando, e os princípios que vêm findar as relações constitucionais da propriedade e da família como um todo. Esses apontamentos são fundamentais, são determinantes, que tratam também das relações contratuais e especificamente da própria propriedade, da qual aqui também chamo a atenção para vocês, que é a regulação dos contratos, que é da propriedade, a regulamentação do direito da propriedade privada em conformidade com os princípios constitucionais, quando eu posso ter
o meu direito em relação ao direito posto do próprio Estado, por exemplo, uma eventual necessidade de direito de vizinhança, numa eventual necessidade do Estado em promover uma desapropriação, quando esse direito civil deve ser respeitado. Então, todas essas relações funcionais são postas claramente o estudo, a interpretação, as relações sociais postas. Pode ocorrer? Pode, desde que sejam respeitados os direitos privados, como isso deve ocorrer, como isso vai ocorrer, qual que é o procedimento devido, tudo isso passou a ser muito bem observado e chancelado, tutelado pelo Estado. Os principais impactos que isso causou: a ampliação dos direitos e garantias individuais, a maior proteção aos vulneráveis e minorias, isto é claro, porque deixou-se então o Estado de ser o grande e rigoroso aplicador da lei, permitiu a necessidade das relações postas entre os indivíduos ali tratarem seu próprio interesse pela manifestação de vontade, e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que o fundamental princípio tratado, condicionado e relacionado da promoção da justiça social e da distribuição isonômica da riqueza como um todo. Porque vincula-se aqui não só a riqueza material, mas a riqueza na aplicação efetiva dos direitos, a riqueza na aplicação dos princípios da manifestação de vontade clara e privada em relação ao público. Se eu quero promover, por exemplo, promover a venda de um determinado bem, que eu faça. O que eu farei ou não uso desse recurso do qual promover a venda, cabe a interesse próprio desse indivíduo que relacionou, mas desde que não venha provocar nenhuma onorosidade causada a uma das partes. Isso é fundamental. Para darmos os exemplos finais e darmos também a condição aqui desta evolução, desta relação jurídica posta do direito civil, peguei essencialmente a vocês 3 apontamentos, um MADIM, uma DPF e um recurso de reconhecimento geral, tá? Para que vocês pudessem ter claramente que as decisões diante daquele aspecto montado por nós da condição da Constituição, do direito civil, da doutrina e dos julgamentos e decisões viessem claramente a ser apontados aqui neste presente slide, que é a DIN 4277 e a DPF 132, que trata do reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo. Isso foi uma grande mudança, um grande apontamento da relação da qual os interesses privados sobre a chancela do Estado, e o Estado ali tutelando, permitisse esta união. Outro ponto fundamental foi quando o Estado decidiu a interrupção da gravidez sobre o feto anencéfalo. Isso também foi uma grande evolução. Percebam vocês que foi um dos pontos de decisões, quanto inclusive a um dos pontos fundamentais de um princípio basilar que trataremos ainda, da dignidade da pessoa humana. Prevalecendo aqui o interesse da mãe, sabendo que este feto, durante a sua gestação, não teria vida, e se ela pudesse vir a interromper, sendo o nosso direito penal tratando mesmo a questão do aborto como crime, há a permissão legal dessa interrupção da gravidez quando constatado essa condição de anencefalia deste feto. Pontos fundamentais. Em 2017, deu-se a decisão inconstitucional em diferença de prazo de licença de maternidade entre o pai e a mãe. Ponto também fundamental, claro, observado o regramento geral da licença permitida para com a mãe e para com o pai. Numa eventual necessidade do pai, na ausência da mãe, por exemplo, morte ou falecimento, este também teria a condição de manter-se como tutor e garantia dessa licença de afastamento durante os 4, 6, 7 meses, dependendo da permissão legal da qual a instituição da qual este indivíduo venha trabalhar, a instituição privada e assim por diante, venha permanecer toda esta relação posta jurídica definida. Percebam vocês, senhores, são interesses privados tratados entre indivíduos, no primeiro caso aqui, tá? De pessoas
do mesmo sexo, 2 indivíduos em si. No segundo caso, da mãe e do feto. E no terceiro caso aqui, das relações maternais e paternais tratadas para com seus empregadores. Esses pontos são interesses privados chancelados pelo Estado para garantir um eventual quê? Uma eventual situação de conflito a ser solucionada. Então, o Estado vai lá e chancela os interesses dessas partes para que não haja nenhuma onerosidade às partes envolvidas em questão. Tá claro? Para finalizarmos, sintetizando, construímos aqui, então, a constitucionalização do direito civil como um fenômeno importante em voga que aplica-se atualmente em nossa legislação atual, a importância principiológica constitucional no âmbito do direito civil, a influência dos direitos fundamentais no âmbito das relações particulares como um todo, e a necessidade de estudar o direito civil sempre à luz dos paradigmas constitucionais para construir uma sociedade isonômica, justa e solidária. Pontos esses determinantes para a construção do direito civil e, essencialmente, da sociedade determinada, mais justa, isonômica e essencialmente protegida pelas garantias fundamentais constitucionais. Ficamos por aqui hoje. Até mais. Bons estudos a todos.